Observa aí, ó. Então, frequência que o observador escuta é igual a V, que é a velocidade do som no ar, mais ou menos velocidade do observador, dividido por velocidade do som no ar, mais ou menos velocidade da fonte. Tudo isso vezes a frequência emitida pela fonte. Então, aí o que vai acontecer? Então, tanto faz você colocar desse primeiro jeito como do segundo. Particularmente, eu prefiro desse primeiro aqui. Esse primeiro é mais fácil de você analisar, porque você já encontra o valor direto da frequência que o observador escuta. Porque na maioria das questões ele vai pedir a frequência que o observador vai escutar. Agora, a gente tem que saber o sinal. Como a gente faz para saber o sinal? Aqui é simples, ó. Sempre que o observador se aproximar de você, se aproximar da fonte, a sua velocidade é positiva, certo? Então, sempre que o observador se aproximar da fonte, a velocidade dele é positiva. Logo, o contrário é negativo. Então, sempre que o observador se aproximar da fonte, a sua velocidade é positiva. Então, se ele se afastar da fonte, a sua velocidade é negativa. A fonte é o contrário. Sempre que a fonte se afastar, a sua velocidade é positiva. Se ela se aproximar, sua velocidade é negativa. Beleza? Tudo bem até aí? Então, se a fonte se Tudo jóia, aproximar, Ananias. se a Se fonte, aproxima. se a fonte se aproximar, a sua velocidade é negativa. Se ela se afastar, a sua velocidade é positiva. Positivo. E Não o entendi essa observador... imagem não, professor. Oi? Não entendi essa imagem não. É sempre o contrário. Não, aqui é só para indicar o sentido. Só para indicar isso. Aqui, ó, está o observador no sentido da fonte. Aqui está o observador no sentido da fonte, só o contrário, ela voltando. É só imagem ilustrativa apenas. O que você tem que entender é o que eu acabei de falar. Quando o observador se aproximar da fonte, a velocidade dele é positiva. Quando ele se afastar, a velocidade dele, ou seja, a velocidade do observador, é negativa. Com a fonte é o contrário. Quando a fonte se afasta, que é positivo. Quando a fonte se aproximar, é negativo. Isso acontece porque está aqui embaixo, ó, a velocidade da fonte. Então, por isso que fica ao contrário os sinais. Então, eu só preciso saber um. Se eu saber um, automaticamente eu já sei o outro. Então, o que isso quer dizer? Então, vamos lá. Eu vou pensar só no observador. Quando o observador se aproxima, sua velocidade é positiva. Quando a fonte se afasta, sua velocidade é positiva. O contrário é negativo. Acabou. E aí, nenhuma dúvida? Nenhum, Ananias. Pode seguir, amigo. Então, beleza. Vamos para as questões? Pegue o material aí. A física C, eu já mandei o material todinho para vocês, né? Então, ela está tranquila. A gente vai pegar direto nas questões, né? Até porque nós já trabalhamos isso também o ano passado. Então, não é simples. Então, vamos lá. Deixa eu interromper aqui a tela e vamos para as questões. Deixa eu só ligar aqui a câmera rapidinho, tá, gente? Só ligar a câmera, só um minutinho. A câmera aqui tá desligada. Caramba. Só um minutinho aqui. Eu entrei com a câmera desligada.
Um minutinho enquanto eu ligo a câmera, tá? Pronto, já estão me enxergando aí, né? Então, deixa eu ver aqui. Tá dando para enxergar legal aí? Tudo certo, professor. Tudo certo? Então vamos lá. Boa noite. Deixa eu só apagar aqui rapidinho. Então, ó, o conteúdo já foi dado. Vamos para as questões aí. Isso, caber. Então tá aí, ó, tubos e cordas, página 363. Na verdade, a gente já vai para as questões. Então, a página é 367. Página 367. Tubos e cordas, 377, primeira questão. Livro 1, né, professor? Livro 1. A gente já está no finalzinho dele já. Então, aí diz assim, ó. Aí você tem um tubo fechado, concorda? Você tem um tubo fechado, ó. Você tem um tubo fechado em que você está no quinto harmônico, certo? Ó, você está no quinto harmônico. Por que está no quinto harmônico, professor? Porque, ó, aqui nós temos um pulso, né? Então, um pulso vale 2 harmônicos, ó. Nós dividimos eles na metade e tem 2 harmônicos. Então, cada pulso desse tem 2 harmônicos. Então, nós temos 2 com mais 2, 4, com mais 1, 5. Então, o número de harmônico é 5. Lembrando que tem que dar sempre ímpar, porque em tubos fechados não tem harmônico par, né? Então, aí o N vale 5, beleza, galera? Então, o N vale 5. Então, vamos lá. Aí ele diz, ó, considerando as figuras 1, 2 acima e com relação às ondas sonoras em tubos, avalia as afirmativas a seguir. Então, afirmação 1. As ondas sonoras são ondas mecânicas, verdade, né? Longitudinais, que necessitam de um meio material para se propagarem, como representado na figura 1. Então, verdade, isso aí é verdade. O item 1 é verdade. Então, tudo isso que ele falou aí no item 1 é verdade. Vamos para o item 2. Item 2. Uma onda sonora propagando-se em um tubo sonoro movimenta as partículas do ar no seu interior na direção transversal, como representado na figura 2. Isso aí é falso, certo? Isso aí é falso. Na verdade, o ar está fixo ali. Tem pontos do ar que não se movimenta, que é o ponto onde não tem vibração. Então, essa região de nó aí, ela não tem vibração. Então, o ar está paradinho no nó ali. Então, os pontos que estão no nó da onda, eles não vibram. Eles não saem do lugar. Então, não é todo o ar que vai se deslocar. Beleza? Tudo bem? Então, acabou. O item 2 é falso. Item 3. Os tubos sonoros com uma extremidade fechada, como representado na figura 2, podem estabelecer todos os harmônicos. Falso. Eles só possuem harmônico ímpar. Então, falso. Ele está dizendo que tem todos os harmônicos. Ele está dizendo que tubos fechados possuem tanto harmônico ímpar como harmônico par. Falso. Só possui harmônico ímpar.
Então, 3 é falso. Então, a resposta é apenas 1. Então, apenas o item 1 é verdade. Então, Letra A. Né? item 2, verdade. Item 1, verdade. Item 2, falso. Item 3, falso. Alguma dúvida, galera? Nenhuma dúvida? Posso passar? Não, pode passar. Resposta letra A. 2. A 2 diz assim, ó. As apresentações no Círculo da Física se encerram de forma triunfal com a orquestra de cientistas, certo? Nesses espetáculos, os músicos usam máscaras e roupas para homenagear grandes nomes da física, Isaac Newton, Albert Einstein, por exemplo, e tocam trompa e flauta, respectivamente. No quadro abaixo estão os nomes dos cientistas homenageados, os instrumentos que tocam e suas características sonoras. Então, tem aí, ó, Albert Einstein, tá flauta de pan. E você tem aí, ó, instrumento de sopro, né, que é aquele utilizado geralmente por indígenas, né? Então você tem aí, ó, Isaac Newton, trompa. Aí você tem instrumento de sopro. Você tem Michael Faraday, trompete. Instrumento de sopro também. Você tem Tesla, Nikola Tesla, saxofone, instrumento de sopro também. Você tem Max Planck, violino, instrumento de corda. Então, violino, instrumento de corda. Aí você tem Marie Curie, contrabaixo, instrumento de corda, é francês aí, né? E você tem Galileu Galilei, italiano, harpa. Então, instrumento de corda. Então, vamos lá. Com base no quadro, é correto afirmar que... Então, ó, só lembrando, instrumento de sopro, nós podemos ter aí tanto aberto como fechado, né? Então, vamos lá. Primeiro, com base no quadro, é correto afirmar que, item 1, mesmo com todos os instrumentos musicais toquem a mesma nota, pode-se distingui-los por causa de suas intensidades sonoras. É por causa da intensidade ou é por causa do timbre? Do timbre. Do timbre. Então, o item 1 está errado. Você vai distinguir cada instrumento musical por conta do timbre. Então, o item 1 é falso. Item 2. Você consegue distinguir cada instrumento musical através do timbre. Item 2. No saxofone, a onda estacionária produzida possui ventres nas duas extremidades do tubo. Verdade. O saxofone é um instrumento com as duas extremidades abertas, né? Então, verdade. Então, 2, verdade. 4. Qualquer dúvida, diga que eu volto. 4. Duas notas musicais distintas, por exemplo, Lá e Fá, tocadas por um mesmo instrumento, possuem frequências diferentes. Verdade. Agora, se eu toco dois instrumentos, a mesma nota, aí eles têm a mesma frequência. Então, verdade. Item 4, verdade. Se você toca no mesmo instrumento duas notas musicais, elas possuem frequências diferentes. É o que dá aí a diferença de um Lá e um Sol, e assim sucessivamente. 08. O 8 diz assim, ó. Em todos os instrumentos musicais, as ondas estacionárias são produzidas devido ao fenômeno da refração e da interferência. É refração ou reflexão? Reflexão, né? Reflexão, então é falso.
Não é refração, é reflexão. Então, 8 é falso. Tudo bem? Pode passar? Todo mundo entendeu a 8? Então, Pode. as ondas estacionárias, elas são provocadas devido à reflexão das ondas e não da refração das ondas. Próximo. 16. As ondas sonoras produzidas pelos instrumentos de sopros possuem maior velocidade no ar do que as ondas sonoras produzidas pelos instrumentos de corda. Falso. A velocidade é maior nos meios condutores, né? Nos meios sólidos, né? A velocidade do som é maior nos meios sólidos, é onde ela tem a maior velocidade possível. A menor velocidade é no ar, depois na água e, por último, a maior de todas é nos meios sólidos. Então, está totalmente falso aí. Ele está dizendo que a velocidade nas cordas é menor do que no ar. Então, é falso, né? Então, observe novamente a 16. As ondas sonoras produzidas pelos instrumentos de sopro possuem maior velocidade no ar do que as ondas sonoras produzidas pelos instrumentos de corda. Falso. Os instrumentos de cordas, a velocidade é maior. Então, falso. 16, falso. 32. A 32 diz: a flauta de Pan, os comprimentos dos tubos definem as amplitudes das ondas sonoras produzidas. Galera, amplitude é intensidade, né? Amplitude é intensidade, amplitude é volume. Falso. É intensidade, então a intensidade não depende de comprimento, ok? A intensidade é a potência dividida pela área. Ou seja, não vai depender aí do comprimento, beleza? Por que não vai depender do comprimento? Porque essa área aí é a área onde o som atua, não é a área do instrumento musical. Essa área aqui é a área do som atuando. Então, eu posso ter a maior potência de um som. Se a área for muito grande, a intensidade é pequena. A intensidade é menor. Beleza? Então, não vai depender do comprimento. Então, tá falso. Por último, a 64. Então, só lembrando aí o item 2, lembrem, a amplitude é a mesma coisa que a intensidade, é a mesma coisa que o volume. Portanto, a intensidade é a potência sonora dividida pela área onde o som está atuando. Então, a amplitude não vai depender disso aqui, ó. Ou o comprimento do tubo não vai depender disso aqui, ó. A amplitude depende da intensidade, porque é a mesma coisa que a intensidade. Então, não vai depender do que ele deu aí. O comprimento do tubo. Não vai depender do comprimento do tubo a intensidade. O que depende aí é a frequência, né? A frequência depende do comprimento do tubo e o comprimento de onda. Né? O comprimento do tubo, tanto frequência como o comprimento de onda, depende do comprimento do tubo. Já a intensidade, não. 64. As ondas sonoras produzidas pelos instrumentos musicais não podem ser polarizadas porque são longitudinais. Totalmente verdadeiro. Somente ondas transversais podem ser polarizadas. As ondas sonoras são longitudinais, então elas não podem ser polarizadas. Então, totalmente verdadeiro. Então, a 64 é verdade. Então, a resposta correta aí, as verdadeiras são 2, 4 e 64. 2, 4 e 64. Então, ele quer a soma aí. 2 mais 4. 2 mais 4 dá 6. 6 mais 64 dá 70, né? Então, a soma aqui é 70. Beleza? Acabou aí a segunda questão, tá, galera? Galera, eu vou encerrar essa aula, porque senão ela vai encerrar automaticamente, tá? Só um minutinho, daqui a pouco eu mando a outra. Pode sair da aula todo mundo.
E eu vou mandar outro daqui a pouco. Vamos lá, eu vou só encerrar a câmera aqui para mandar a outra aula. Podem sair da sala rapidinho. Vamos lá. O comprimento do primeiro vale L. E o comprimento do segundo vale metade de L. Ou seja, L sobre 2. Beleza? Então, esses são os dados aí, ó. Nós observamos. Os dois têm um harmônico. A única diferença é que o comprimento de um é o dobro do outro, né? Então, vamos lá, continuando. Então, ele diz assim, ó. Terceira questão. Uma onda sonora propagando-se no ar. Deixa eu desligar aqui só o... Vou desligar aqui o WhatsApp para não estar fazendo um barulhinho estranho no meu ouvido aqui. Quando chega uma mensagem. Só rapidinho, galera. Foi mal, gente. Desculpa aí. Vamos lá. Então, ele diz, ó. Uma onda sonora propagando-se no ar é uma sucessão de compressões e rarefações de densidade do ar. Na figura abaixo estão representadas esquematicamente ondas sonoras estacionárias entre dois tubos, 1 e 2. Aí ele vai e diz, aberto em ambas as extremidades. Os comprimentos dos tubos 1 e 2 são, respectivamente, L e metade de L. Sendo lambda 1 e lambda 2 os respectivos comprimentos de ondas das ondas representadas nos tubos 1 e 2, e F1 e F2 suas frequências, as razões entre os comprimentos de onda lambda 1 por lambda 2 e a frequência F1 e F2 são nessa ordem. Então, ele quer saber, ó, ele quer saber a razão entre lambda 1 sobre lambda 2, lambda 1 dividido por lambda 2, quanto é que vale isso aqui? E quer saber F1 dividido por F2, quanto é que vale isso? Então, quer saber isso aí, certo? Como sabemos, depende do comprimento, né? Como ele não deu nada, então a fórmula é lambda n é igual a 2L sobre N, certo? E Fn é igual a NV sobre 2L. Nós temos duas coisas nas questões. Temos o comprimento do tubo e temos o harmônico. Todos eles estão no primeiro harmônico, então N vale 1, né? Então, para os dois, nós temos um nó. Se nós temos apenas um nó, então nós estamos no primeiro harmônico. Ok? Substituindo na corda, primeiro para o primeiro harmônico, vai ficar lambda 1 é igual a 2L sobre 1, ou seja, lambda 1 é igual a 2L. Tudo bem? Então, lambda 1 é igual a 2L. Agora, segundo harmônico. Vamos para o segundo harmônico. Lambda 2 vai ser igual a 2 vezes o L no segundo, é L sobre 2, vezes L sobre 2, tudo isso dividido por 2. O N é 2. Beleza? Então, ó, 2L sobre 2 dá L, né? 2L sobre 2 dá L. Então, isso aqui vai dar L sobre 2. Tudo bem até aí? Olha aí se tem alguma dúvida.
Agora vamos para a frequência. Primeiro para F1. Quem é F1? F1 vai ser igual a V sobre 2L. E quem é o F2? F2 é igual a V sobre... Eita, aqui é primeiro harmônico também, gente. Foi mal aqui, ó. Aqui é primeiro harmônico também. É lambda 1. Professor, desce um pouquinho a câmera do Beleza. computador aí. Aqui é L. Baixar um pouquinho a câmera, É, porque tá cobrindo mesmo na parte ali do F2. Pronto, agora tá top. Ó, então, lambda 1 é igual a 2L, né? Substituir o N vale 1, então ficou lambda 1 igual a 2L. Lambda 2 é primeiro harmônico também, então vai ficar 2 vezes L sobre 2, porque o comprimento do tubo é metade. E o N vale 1 também. N vale 1. Eu botei aqui lambda 2 só para diferenciar a corda 2 da corda 1. O tubo 2 do tubo 1, certo? Só para diferenciar o tubo 2 do tubo 1. Então, do mesmo jeito aqui, ó. Aqui vai ficar F1 igual a V sobre 2L. E aqui vai ficar 2 vezes L sobre 2. Então, vai ficar V sobre L. V sobre L, beleza? V sobre L. Nenhuma dúvida? Então, vamos lá. Substituindo aqui, ó. Então, V sobre L, eu tenho aqui na frequência de cima, ó. Na frequência de cima, a frequência do tubo menor deu V sobre L. Então, V sobre L está aqui, ó. Ou seja, a frequência no tubo 1 é metade da frequência no tubo 2. Então, a frequência no tubo 1 é metade da frequência no tubo 2. Beleza? Substituindo aqui, ó, eu quero achar F1 sobre F2. Então, substituindo. E quero achar lambda 1 sobre lambda 2. Então, vai ficar lambda 1 sobre lambda 2 vai ser igual. Então, quem é lambda 1 sobre lambda 2? Lambda 1 é 2L. Quem é lambda 2? Lambda 2 é L. L em cima e embaixo. O que é que eu faço? Corto. Então, o primeiro aqui, ó, lambda 1 dividido por lambda 2 deu 2. Lambda 1 dividido por lambda 2 deu 2. Tudo bem até aí? Tudo bem? Posso ir para a frequência agora? Pode. Frequência. Quem é F1 sobre F2? Quem é F1 sobre F2? Ó, o F1 deu V sobre 2L. V sobre 2L. Certo? E quem é o F2? O F2 é V, isso tudo dividido por V sobre L. Repete a primeira vezes o inverso da segunda, né? Então, a primeira é V sobre 2L e a segunda é L sobre V. V em cima, V embaixo. V em cima, V embaixo. Corta. Corta. L em cima, L embaixo. Corta. A resposta deu metade. Deu meio. Então, a resposta é 2 e 1 sobre 2. Qual a letra? C. 2 e 1 sobre 2. Resposta, letra
letra C. Então, questão 3, resposta letra C. Acabou aí. Tirem um print da tela para eu apagar e já começar a outra. Vamos lá, tirem um print da tela rapidinho. Posso apagar? Já, professor, pode. Então vamos lá, ó, apagando aqui. Quarta questão. Quarta questão diz assim, ó. Ó, a quarta diz: se você observar a quarta questão, você tem a corda com um ventre. Então, para a primeira corda, nós temos o primeiro harmônico, ó. Primeira corda você tem assim, ó. Então, ela tem apenas um ventre. Como ela tem um ventre, então tem um N igual a 1. Então, estou no primeiro harmônico. Então, para a corda de cima, para a figura de cima, nós estamos no primeiro harmônico. Para a figura de baixo, nós temos dois ventres. Então, nós estamos no segundo harmônico. Então, como eu tenho dois ventres, então eu estou no segundo harmônico. Então, para a corda de baixo, N vale 2. Então, na corda de cima, eu estou no primeiro harmônico. Na corda de baixo, eu estou no segundo harmônico. Então, continuando. Ele diz assim: as figuras 1 e 2 representam a mesma corda de um instrumento musical percutida pelo músculo e vibrando em situação estacionária. Aí ele diz: de uma figura para outra, não houve variação na tensão da corda. Assim, é correto afirmar que, da figura 1 para a figura 2, então, ó, o que mudou foi o número de harmônicos, certo? Então, aí, o comprimento da corda é igual, o L é igual. Então, o número de harmônicos ele é inversamente proporcional ao comprimento de onda. Quanto maior for o número de harmônicos, menor é o comprimento de onda. Já a frequência é o contrário. Se o comprimento de onda está aumentando, a frequência está diminuindo. Porque a frequência e o comprimento de onda são inversamente proporcionais. E a frequência e o número de harmônicos são proporcionais. Então, se está aumentando o número de harmônicos, está aumentando a frequência, porém está diminuindo o comprimento de onda. Então, eu vou olhar uma alternativa aonde tem isso aí. Onde o comprimento de onda está diminuindo e a frequência está aumentando. Ou seja, o comprimento de onda vai cair pela metade e a frequência vai duplicar. Vamos olhar onde temos isso aí. Letra A. Um aumento na velocidade de propagação das ondas formada na corda e também a velocidade de propagação do som emitido pelo instrumento. Nada a ver, né? Veja que a velocidade aí ela está fixa. A velocidade está fixa. Beleza? Então, não tem nada a ver com a velocidade. Próximo. A próxima diz assim, ó. Lembrando que a fórmula é da frequência, ó. Lembrando que a fórmula da frequência é Fn é igual a NV sobre 2L, certo? Ou seja, então, se nós queremos saber também da velocidade, nós temos que pegar o 2L que está embaixo, passar multiplicando e o N passar dividindo. Então, vai ficar V igual a 2L vezes a frequência dividido pelo número de harmônicos. Ou seja, se o número de harmônicos está aumentando, a velocidade está diminuindo. Então, a letra A a gente já viu que é falso. Letra B. Um aumento no período de vibração das ondas. Falso. Se a frequência aumenta, o período diminui. Por que o período diminui? Porque a frequência é o inverso do período. O período é o inverso da frequência.
Então, se está aumentando o número de harmônicos, está aumentando a frequência. Logo, o período está diminuindo. Como ele disse aqui que o período está aumentando, então é falso. Então, se você quiser, ó, aonde diz aí, ó, um aumento no período, você pode trocar aí a palavra aumento por diminuição. Então, você pode circular a palavra aumento, puxar uma setinha e botar diminuição. Letra C, diminuição na frequência, falso. Se o número de harmônico aumenta, a frequência aumenta. Então, falso. Aonde tem diminuição, vocês podem circular, puxar uma setinha e botar aumenta. A frequência aumenta porque o número de harmônicos está aumentando. Letra D, diminuição no período de vibração, verdade. Se a frequência aumenta, o período diminui. Então, esse início está verdade. Então, verdade. Uma diminuição no período de vibração das ondas formadas na corda. E também na velocidade de propagação do som pelos instrumentos. Então, ó, veja, ele diz que também tem uma diminuição na velocidade, beleza? Então, vamos ver aqui. Então, a primeira parte está verdadeira, né? Uma diminuição no período de vibração das ondas formadas nas cordas, certo? Então, se a frequência está aumentando porque o número de harmônicos aumentou, então, consequentemente, se a frequência aumenta, o período diminui. Então, aqui é verdade essa primeira parte. E a segunda parte, na corda e também na velocidade de propagação do som emitido pelo instrumento musical. Ó, o único errinho que tem aqui é porque ele não citou se era na corda ou era no ar. Porque no ar a velocidade do som é constante. Então, o errinho é só esse finalzinho aqui. E letra E. Um aumento na frequência da vibração das ondas formadas na corda, verdade. Se aumentou o número de harmônicos, aumentou a frequência, então é verdade, certo? Sendo mantida a velocidade de propagação no som emitido pelo instrumento. Aí, verdade. Por que é mantido a velocidade? Porque no ar a velocidade do ar é constante. A velocidade do ar só vai depender da temperatura. Então, quando o som sai do instrumento e passa por ar, ele permanece com velocidade constante. Então, verdadeiro aí é a nossa letra E. Então, 4, letra E é a resposta. Beleza? Galera, completou as 10 horas. Eu vou só fazer a chamada rapidinho aqui, viu? Meu amigo, passa rápido demais, mano. Deixa eu só fazer a chamada rapidinho aqui. Não saiu não que eu estou fazendo a chamada, hein? Beleza, bota o presente aí. Valeu, galerinha. Tudo de bom para vocês. Podem sair. Abraço, Ananias, tudo de bom. Um abraço, tudo de bom. Valeu, Ananias. Falou, meu brother. Tudo de bom.